Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário com notícias resumidas e atualizadas. Para você que acessa meus endereços eletrônicos, temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. E o blog já falei, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Edição do Web Jornal de 6 de junho de 2022, segunda-feira. É dia de São Norberto, São Marcelino Champagnat. Olha, eu estudei no Colégio Marista, eu sei muito da história de São Marcelino Champagnat. E também Santa Paulina. Na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, estamos de volta ao tempo comum, da liturgia comum. É a 10ª semana do tempo comum e 2ª semana do Saltério. Então retornamos ao tempo comum depois do tempo pascal. Deixa eu ver mais aqui. A fase da Lua é nova, ainda permanece Lua nova. Estamos no 157º dia do ano. Faltam 208 dias para terminar 2022. A estação do ano é do outono. Junho é o 6º mês do ano, tem 30 dias. É o mês do Sagrado Coração de Jesus, mês dos namorados, mês do início do inverno, dia 21. Das festas caipiras, as festas sertanejas, vários santos aí, São João, São Paulo, São Pedro. Comemora-se nesse dia 6 de junho a data da língua russa, data nacional de luta contra queimaduras, data nacional do teste do pezinho também. Alguns indicadores da economia. O salário mínimo nacional vale R$ 1.212. Taxa Selic, 12,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 12,13%. Temos também o dólar no fechamento dos negócios na última sexta-feira, dia 3 de junho. O dólar fechou em baixa de 0,2%, cotado a R$ 4,77. A Bolsa de Valores teve baixa de 1,1%, marcando 111.102 pontos. Mercado do café, no Centro de Comércio de Vitória, no Espírito Santo, o Arábica Bebida Dura, R$ 1.208. O Arábica Bebida Rio, R$ 1.067. O Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 664. São números de fechamento dos negócios na última sexta-feira, 3 de junho de 2022. Olha, telemarketing ao consumidor, aquele famoso, telefonema para te passar algum produto. Tem prefixo, 0303, então você recebeu uma ligação com 0303, já sabe que é do telemarketing. Aí você atende se quiser, né? Campanha antigripal nacional estendida. Foi prorrogada a campanha nacional de vacinação contra a gripe e influenza, comandada pelo governo federal através do Ministério da Saúde. Também foi prorrogada a campanha contra o sarampo. A imunização agora irá até o dia 24 de junho. Estados e municípios não alcançaram suas metas, por isso o governo federal estendeu o prazo, além da existência de estoque, né? Você que está no grupo que deve receber a vacina, procure a unidade de saúde mais próxima de sua residência para saber se ali tem a imunização, tá bom? Momento de oração nesta segunda-feira em Colatina com o Terço dos Homens. Olha, o Terço dos Homens da Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina terá mais um momento de reza do Rosário nesta segunda, 6 de junho de 2022. O evento é aberto a todos a partir das 18 horas, hein? O momento tem cerca de 30 minutos e é coordenado por Nino Naumann, José Robson Cosme ou Vital Pelição. Vai depender da liderança que estiver presente na hora
da reza. Impostos em Colatina só online. Agora, para emitir o carnê do IPTU, por exemplo, você tem que acessar a internet. Você que é de Colatina, é o meu município base aqui na região noroeste do estado do Espírito Santo. Colatina tem pouco mais de 124 mil habitantes. E aqui tinha-se o costume de enviar carnês impressos para residências, não mais acontece. Então quem tem que pagar deve acessar o site da municipalidade, colatina.es.gov.br. Vamos agora às manchetes do jornal A Tribuna. É o único jornal aqui no estado do Espírito Santo que circula de forma online e impressa. A forma impressa você encontra nas bancas de jornais, nas padarias e lanchonetes. Menos na segunda-feira. Nesta segunda não circula. Circula até domingo, não é? De terça a domingo. Não sei por que na segunda não circula de forma impressa. Mas vamos lá, é o jornal de domingo que eu vou passar para vocês essas manchetes, tá bom? Empresas abrem vagas para chefes com salário de até 30 mil. Com falta de mão de obra qualificada no Espírito Santo, a saída, olha a saída, hein? É buscar profissionais em outros estados para cargos como coordenadores, gerentes, supervisores e diretores. Minha nossa, hein? Faltando profissional especializado. Um prédio com 150 anos de história é outro destaque da capa do jornal A Tribuna de domingo, dia 5 de junho. Nossa, um prédio com 50 anos de história, um prédio muito bonito. Mirante da Praia. Nasceu durante a expansão de Vitória, em uma região inabitada e que hoje está entre as mais valorizadas da capital, a Praia do Canto. É uma legenda de foto de capa. Ciência quer diminuir o número de remédios para os idosos. Parabéns! Eu costumo viajar muito, né? Recentemente eu estive no estado de Goiás, estive em Brasília também, estive em Trindade, onde fica o Santuário Basílica Divino Pai Eterno. Estive em Goiânia, capital de Goiás, e também em Brasília, capital federal, e vejo que meus amigos idosos tomam muitos remédios. Nossa Senhora! Então, quando eu vejo essa notícia aqui, eu acho interessante. Ciência quer diminuir o número de remédios para os idosos. Dona Tília e Ricardo veem vantagem em tomar menos comprimidos por dia. Uma legenda de foto. Produto para matar saudade. Produtos para matar saudade estão em alta no mercado. Produtos para matar saudade? Que produtos são esses, hein? Fiquei curioso agora, hein? Quais os produtos para matar a saudade? Futebol. Gilmar Ferreira diz: apenas 4 vezes o clube que trocou de técnico durante a competição levou o Brasileirão. Coluna Pop Zap. Cantora Shakira e jogador Gerard Piqué confirmam separação após 12 anos de casamento. Coluna de Sexo e Saúde. Você sabia que a cirurgia íntima feminina aumenta a autoconfiança e a autoestima? Roteiro de lagoas azuis no estado. Olha, o estado do Espírito Santo tem muitas lagoas e muitas delas são lindas. A advogada explica quando elogio vira assédio. Nesta edição, cupom para concorrer a 5 smartphones. Promoção para você ficar on no Dia dos Namorados. Mundo Digital. Divulgação de fake news já provocou infarto e até linchamento. Coluna Fonte Grande. Cartão postal de Burarama, distrito de Cachoeiro de Itapemirim. Pedra da Ema inspira cinema e bebida. Então são os destaques da capa de A Tribuna do domingo. Mas nós estamos no Web Jornal do Paulo Maciel de segunda, hein? Segunda-feira, 6 de junho de 2022. Buraco. Na rua Humberto de Campos, em Colatina, em frente à casa número 51, um buraco se abriu na cobertura da galeria há mais de 1 ano e meio. E nem sinal de resolução do problema por parte da Secretaria de Obras da Prefeitura de Colatina, gente. 1 ano e meio. A rua Humberto de Campos faz a ligação do centro da cidade para os bairros da Cidade Alta, como
Operário, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Moacir Brotas, Jardim Planalto, entre outros. É triste, né? 1 ano e meio, um buraco, coisa simples, buraco de 1 metro quadrado, não é tapado, oferecendo perigo aos transeuntes e aos motoristas. Loteria de números, olha, a Mega Sena acumula, hein? Não teve acertador no último sábado. O concurso 2488 da Mega Sena, realizada no sábado, dia 4 de junho, não teve acertador. Os números sorteados foram 17, 31, 34, 40, 56 e 57. Próximo concurso é o 2.489, na quarta-feira, dia 8 de junho. O prêmio estimado é de 9 milhões de reais. A quina do concurso de sábado paga mais de 54.800. Quem fez 4 números vai receber R$ 1.202. Então, olha aí. Novo sorteio, então, quarta-feira, previsão de 9 milhões para a faixa principal das 6 dezenas. Espírito Santo. Católicos festejam dia de Pentecostes no domingo. O domingo, Pentecostes é o Espírito Santo. Que coisa, que cena magnífica, gente. É a vinda do Espírito Santo enviado por Jesus Cristo na época do início do cristianismo. Olha, eu leio na Bíblia diversas vezes e cada vez mais eu tiro outra imagem na minha cabeça. Vamos lá, então. A igreja celebra a descida do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo é a plenitude do mistério pascal, com o nascimento da igreja em cumprimento da promessa de Jesus Cristo. Jesus envia seu Espírito Santo. A informação é do padre José Valdeci Romão, presidente da celebração eucarística do domingo, às 7 horas, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Ele acrescenta que o Espírito Santo abre os corações à esperança, e o próprio Jesus ressurreto preparou os 11 apóstolos para a missão. Outro detalhe esclarecido pelo presbítero é que Jesus entregou na cruz o seu Espírito ao Pai e o recebeu de volta na ressurreição. E depois o derramou como línguas de fogo sobre sua mãe Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo onde ele havia celebrado a Santa Ceia. Na verdade, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho e nos inspira a clamar ao Pai, Abba. Esse é o mesmo Espírito que o Pai soprou nas narinas do homem para se tornar ser vivente, que os batizados receberam e que foi confirmado na Crisma. É o Espírito que aquece e ilumina a face da terra. E só pela ótica dele é que nós vamos conseguir entender o vigor apostólico, por exemplo, de São João Paulo II, um santo da nossa época. A dedicação de Santa Madre Teresa de Calcutá, também uma santa da nossa época. E o vigor dos bons sacerdotes da igreja. Olha, no momento dos avisos, o padre anunciou que doravante a catedral ficará fechada em boa parte do dia quando não houver empregados no local. Isso porque aconteceu, né, recentemente, nós até anunciamos aqui, aconteceu um furto de uma urna de ofertas quando o templo estava aberto sem a presença de servidores, de funcionários ou fiéis. Alguém chegou lá e praticou um furto. Puxa vida, hein? Abaixo da imagem do Cristo. Alguém chegou lá, abriu a urna, o cofre, e levou a oferta que os fiéis depositaram. O padre apresentou os novos ministros da Eucaristia também, na missa das 7 horas de domingo, na catedral, e eles serão efetivados no sábado, agora, dia 11 de junho. Um casal, olha que coisa bonita, um casal de colatinenses apresentou seu filho recém-nascido à Assembleia e o sacerdote deu a bênção. A comunidade rezou a oração do anjo da guarda. Constatação: existe sim intercessão dos santos. Há muitos católicos que pedem a intercessão de Maria junto ao seu filho Jesus e aos santos para conseguir graças. Aos críticos dessas súplicas, saibam que há sim
muitos intercessores na história sagrada. Eliseu intercedeu a Deus pelo general sírio Naamã e este ficou curado da lepra. Moisés intercedeu pelo povo hebreu rebelde e Deus aceitou dar mais uma chance. Os apóstolos São Pedro e São Paulo rogaram a Deus pelos que a eles recorreram e milagres apareceram. Até a ressurreição aconteceu com Pedro e Paulo fazendo essa intercessão. Maria pediu ao seu filho e ele realizou a transformação de 600 litros de água em vinho. Portanto, a intercessão está perfeitamente em consonância com a palavra de Deus. Quem faz o milagre é Deus, mas há pessoas santas que podem fazer essa ponte com Deus, com Jesus. Olha, ex-esposa do ator Johnny Depp condenada a pagar 15 milhões por difamação. Eu estou repercutindo essa notícia porque ela é algo importantíssimo para homens que são enganados por mulheres, né? As mulheres não são todas santinhas. Tem mulher que faz um papel igual a esse aqui. Fez uma falsa acusação. No Brasil tem acontecido também, gente. O ator Johnny Depp, de 58 anos, foi inocentado da acusação de agredir a ex-esposa. E ela agora terá que pagar uma indenização. O julgamento durou 6 semanas e chegou ao fim na última quarta-feira, 1º de junho de 2022, com o veredito dos jurados. A atriz Amber Heard foi condenada pelo júri por difamação e terá que pagar 15 milhões de reais a Johnny Depp. Ela o acusava de violência física e suas falsas denúncias levaram Depp a perder papéis em vários filmes, além de ser duramente criticado pela mídia e opinião pública. O ator participou de filmes importantes na história do cinema mundial. Gente, não é fácil, né? Falsas acusações, infelizmente, existem. Dão muitas leis, aí fabricam muitas leis, isso não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também, em outros países. Fabricam diversas leis. Leis e mais leis, querendo se mostrar progressistas, os parlamentares, né, querendo se mostrar os bonzinhos, e acabam favorecendo também as más pessoas, no caso aí, a ex-companheira de Depp, que fez uma maldade com ele. Mas agora, a justiça dos Estados Unidos está sendo feita. 67 anos de romance, olha aí, já aqui temos outra informação mais positiva. O jurista Ives Grander Martins ficou viúvo há pouco tempo, depois de 62 anos de matrimônio com a sua amada Ruth, com quem começou a namorar aos 18 anos. Se contar o tempo de namoro, são 67 anos de romance. Olha que coisa linda, gente. Depois que ela faleceu, ele já escreveu 65 sonetos em sua homenagem. Dr. Ives explicou que, essencialmente, quando os dois se amam verdadeiramente, um quer o bem do outro e não o bem próprio. Ele disse que a sua maior alegria era vê-la feliz. Agora, já pensou? Se os dois pensarem assim, o romance é para a vida inteira. Se cada um pensar na felicidade do outro, é para a vida inteira. Quando eu morrer, ela vai estar me esperando, disse Dr. Ives. Mensagem de Deus. Gente, eu tenho esse privilégio de vez por outra receber mensagens de Deus. E eu sei distinguir aquilo que é mensagem de Deus e aquilo que não é. Essa aqui foi uma mensagem de Deus, como assim? Há pouco tempo eu tive uma outra mensagem muito forte. Eu vi uma grande ponte e eu estava em cima dela. De repente, por baixo da ponte passou um grande caminhão de altura desproporcional que atingiu a superestrutura da via. E antes dela desabar, a carreta se transformou num grande trem de proporções ainda maiores. E a ponte ia desabar de maneira fenomenal. E eu estava ali, estupefato, com o fim iminente. Em seguida olhei para a pista e a ponte já virava, se entortando toda gradualmente,
já perto de chegar a mim. Havia abaixo da ponte um mar negro gigantesco que a tragava. Minhas últimas palavras, olhando para o cenário sereno do céu e para a turbulência das águas, foram: perdão, Senhor, pelos meus pecados. E ali eu me preparei para a morte. Era muito real, mas acordei logo em seguida, ainda na terra. Olha, mensagem forte. Coisas do Brasil. No Brasil existem matizes de comunismo, você sabia? O jornalista José Maria Trindade, do programa Os Pingos nos Is, diz que no Brasil existem matizes, diferenças de comunismo. No mundo inteiro, comunismo é comunismo. Não é comunismo mais ou menos ou furta-cor. Mas no Brasil tem o Partidão, que é o comunista mais social. Eu disse intelectual, seria mais intelectual, é o Partidão, né? Tem o pessoal do PT, que é o comunismo trabalhista, e que acha que não é comunista, mas é. E tem o PCO. Agora esse tal do PCO, o José Maria Trindade diz aí, o negócio é mais forte. Vale tudo aí, né? Bem, agora tem aqui, olha, a prostituta e sua filha. A novela Reis, da Record TV, trata de uma questão que existe até hoje. Se vocês verificarem os capítulos, hoje é possível, até na internet, a prostituição, ela é tratada numa das cenas da novela. Uma mulher é prostituta e sua filha a trata mal por isso. Depois fica sabendo que a mãe não foi ser prostituta por iniciativa própria, mas pelas consequências da vida. Aí a filha se compadece e fica mais amiga da mãe, procurando saber em quais condições ela entrou no caminho sem volta. É uma situação que pode acontecer até os dias de hoje, apesar de que o feminismo prega hoje que a mulher pode ser o que quiser, né? Hoje está bem diferente do que no tempo da Bíblia. Mas é um tema muito legal. Aliás, uma vez eu fui a uma boate, muitos anos atrás, e parecia não haver tanto problema com a atividade da prostituição. Até mesmo a cafetina, para quem não sabe, a cafetina é a chefe das meninas do bordel. A cafetina dizia com muita naturalidade para os jovens que estavam lá, dizia que elas iriam nos dias seguintes participar da festa comunitária de uma santa. Então, para elas aquilo, a prática da prostituição, não era problema de consciência. Tanto que elas falavam, amanhã ou depois nós vamos participar da festa de tal santa. Estaremos lá comendo petiscos, rezando. Então, né, elas não tinham a cabeça com problemas sobre isso, não. O trabalho na agricultura, que é importante até hoje e sempre será, é outro destaque da novela Reis, entre tantos enfoques que o autor ou autora procura destacar. A espiritualidade é a tônica, com a crença no Deus Criador eterno, onipotente. Os diretores que fazem as cenas procuram muito também destacar os corpos malhados dos atores jovens. Eles procuram mostrar muito isso. Ainda bem que não é igual numa outra emissora, que eu nem vejo mais, né? Onde só tem cama e sexo, né? Tem uma emissora aí que só a novela é só cama e sexo. Cama, sexo, cama, sexo. Homoafetivismo, homossexualismo. Ainda bem que não tem isso na Record nem no SBT. Messias, Jesus Cristo entrou na história e na cruz do Calvário amarrou o homem valente do mundo, Satanás. Foi. Jesus dominou o maligno. O apóstolo São Paulo diz que Deus nos tirou de debaixo da autoridade do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Quando o Evangelho, palavra de Deus, é pregado com fidelidade, o coração do ser humano é aberto. Astronauta, gente, olha aí, temos mais um astronauta brasileiro no espaço.
Acho que ele já voltou, deixa eu ver. Engenheiro é o segundo brasileiro a viajar ao espaço. Victor Espanha ganhou o sorteio para voo suborbital. Vamos lá, o engenheiro de produção Victor Espanha, morador de Belo Horizonte, Minas Gerais, tornou-se, no último sábado, dia 4 de junho de 2022, o segundo brasileiro a viajar ao espaço. Acompanhado de 5 pessoas, ele participou do voo suborbital da companhia Blue Origin, do bilionário Jeff Bezos. A decolagem ocorreu às 10h26 na cidade de Van Horst, no estado americano de Texas. O voo durou cerca de 10 minutos e alcançou a velocidade máxima de 3.700 km por hora. A cápsula com os 6 passageiros pousou no interior do Texas por volta das 10h40. Victor ganhou a viagem espacial em um sorteio entre os compradores de um token não fungível, NFT, espécie de assinatura digital para objetos e arquivos virtuais. Ele desembolsou cerca de R$4.000 usando criptomoedas. Olha, não foi nem tanto, né? Para uma viagem suborbital. Para refletir, se Deus escolheu alguém, é porque vê algo nessa pessoa que ele pode usar. Esse escolhido deve fazer a vontade de Deus. Deus nunca escolhe errado. As pessoas é que erram. Deus sabe de tudo. Então, quando Deus escolhe alguém, ele escolheu certo. Quando há um erro dessa pessoa, o erro é dela mesma e não de Deus. Você quer saber o valor da passagem, por exemplo, da Serra para a Colatina? O valor da passagem entre a rodoviária de Carapina, na Serra, até Colatina, dependendo do tipo de viagem, pode ficar em torno de R$ 51,90. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Mas num ônibus que eu embarquei, que fazia a linha Vitória-Colatina, eu paguei R$ 51,90, né? Então, foi o valor recente. E já dentro de Vitória, o valor do Transcol é R$ 4,20. Para você que não mora na Grande Vitória, mora no interior e às vezes vai viajar, fique sabendo, R$ 4,20. E quanto custa malhar, hein? Eu fiz uma pesquisa numa academia, Prime Academia, da rua Antônio Gil Veloso, número 1400, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. E por essa pesquisa eu encontrei o valor de R$ 1.558,80, valor anual. E era dividido em 12 vezes de R$ 129,90. Só que essa promoção já foi válida até o dia 31 de maio de 2022, tá bom? Para o cristão refletir, o sacrifício de Cristo se renova misticamente a cada missa. A ação do anticristo é negar a Eucaristia, a Santa Missa. Temos aqui outra reflexão. Para salvar a alma, o ladrão tem que se arrepender. O mal de muitos ladrões brasileiros é que eles não reconhecem os seus crimes. Dos 2 ladrões na cruz com Cristo, somente um se arrependeu. E quem se arrependeu, se salvou. Quem não se arrependeu, infelizmente, vai para a condenação eterna. É o que diz a Bíblia. É para você que é cristão. Mas quem não é cristão também não se arrependeu, vai ter esse juízo final. Quem não se arrepender, irá para a danação eterna. Inclusive, teve um caso de arrependimento também, que foi do agente público Zaqueu. Uma refeição com a presença dos apóstolos de Cristo e o próprio Cristo. Zaqueu se arrependeu. Foi lá e disse: vou dar metade da minha riqueza aos pobres e devolverei 4 vezes mais àqueles a quem eu defraudei. E aí Jesus disse: agora a salvação entrou nesta casa. Reflexão: Jesus é o Senhor do tempo. Jesus age na hora certa, não se adianta nem se atrasa, pois Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Deus eterno. Se é eterno, para Ele não tem ontem, não tem amanhã, no sentido de contagem do tempo, pois a eternidade é a ausência de tempo. Explicação aí do canal no YouTube Pastor Paulo Seabra.
Olha, constatação, só quem consegue se opor ao materialismo é o cristianismo, diz o professor Eduardo Vieira. Somos corpo e alma, diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 367. Lá está escrito que o ser humano é formado por corpo e alma. A alma é espiritual e o corpo é material. A graça de Deus pela humanidade excede todo entendimento. Nós não merecemos. Você concorda com essa disposição de palavras aqui? Olha, pais educam, professores ensinam. Eu ouvi isso e estou passando para vocês, para saber se concordam ou não. Dinheiro não pode ser Deus. O dinheiro não poderá nos acompanhar após a morte. O máximo que ele poderá nos dar é um bom funeral. A nossa família aqui na terra é o maior patrimônio e Deus no céu. Palavras do pastor Hernande Dias. Catequese sobre a missa com o padre Diuli Batista. Ele fez uma apresentação no programa Eclésia da TV Século XXI e falou sobre a missa. Olha a explicação dele, algumas explicações. Missa vem do latim missio, que significa missão. Missa é a melhor oração, a melhor forma de estar em comunhão com Deus. É o resumo da fé, da atualização do mistério de Cristo e é mandamento de Jesus. Fazer isso em memória de mim. É obrigação, é um preceito para o católico, não como peso, mas como algo bom. Agora isso aqui é histórico, hein? Olha o que o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou no final de um discurso histórico na Convenção das Assembleias de Deus. Vejam algumas palavras dele. Mais que sabedoria, peço coragem e força a Deus, pois as coisas não são fáceis. Nós sabemos, presidente Bolsonaro, principalmente com esse sistema que está aí, é muito difícil mesmo. Aí Bolsonaro diz mais: sabemos de onde viemos e para onde em especial queremos ir. O nosso currículo, no dia do ponto final, é que vai dizer se a nossa morte é eterna ou não, pois traz a nossa passagem aqui pela terra. Muito bacana esse discurso. Se você não viu, procure ver esse discurso do presidente Bolsonaro na Convenção das Assembleias de Deus 2022, tá bom? Frases. Temos umas frases interessantes aqui. A Bíblia é o maior manual de comportamento humano do mundo. Pastor Silas Malafaia. A cidade não vive sem o campo, mas o campo vive sem a cidade. Por isso, temos que dar muito apoio à agricultura. 3 destinos da alma, segundo o padre Leonardo no YouTube. Primeiro destino pode ser o céu ou o purgatório. Mas quem está no purgatório já vai para o céu, ainda que passe por alguns momentos lá no purgatório para limpar sua alma. E tem um terceiro destino que eu não desejo para ninguém, hein? É a danação eterna, ou seja, o inferno. E o corpo terá propriedades diferentes no inferno. Não será como o corpo glorificado de quem vai para o céu, não. Tá bom? Notas locais. Viagem para o estado de São Paulo, roteiros religiosos em agosto. Uma excursão sairá de Colatina para São Paulo no dia 25 de agosto de 2022. O valor da passagem é R$ 800. A excursão tem como roteiro Aparecida, Santuário Nacional, Valinhos, Igrejas Mãos Ensanguentadas de Jesus, Guaratinguetá, Gruta Nossa Senhora de Lourdes e São Paulo capital, bairro Brás e Rua 25 de Março. Mais informações no telefone 99702-6889. Notas capixaba, gente, olha aqui. Alambrado se desprende em estádio colatinense. Parte do alambrado do estádio Justiniano de Melo e Silva, em Colatina, entre o campo e a arquibancada,
caiu na noite de, deixa eu ver quando foi, de sexta-feira, dia 3 de junho de 2022, durante uma comemoração de jogadores e torcida numa partida de futebol. Felizmente, ninguém ficou ferido. A Prefeitura Municipal de Colatina informou que iria avaliar a situação. Reflexão e informação. Capacete não é equipamento de proteção, é equipamento de segurança. Segundo Paulo Borges Júnior, no canal do YouTube. 76 chances para trabalhar em Colatina. Segunda-feira é dia de procurar emprego, então vá até o Cine de Colatina, o Sistema Nacional de Emprego, que intermedia a contratação de pessoal junto às empresas. O telefone é 3721-7102 e o endereço Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro. Rezar é preciso, gente. Devemos orar pelas pessoas difíceis. Você conhece alguma pessoa difícil? Eu conheço várias pessoas difíceis, mas não devemos desistir delas. Vamos rezar por elas. Será que os nossos filhos, outra reflexão, será que nossos filhos serão edificados assistindo mulheres e homossexuais desnudos, mostrando as nádegas na mídia? Pense nisso, você que é pai, e fica deixando seu filho ver isso. Tá? É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homoafetivos, incautos jovens que são seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo pela mídia, pela cultura. Será que o futuro da humanidade já está comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso, hein? Problemas existenciais, sentido da vida. A filosofia é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso melhor que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. Eu captei essas informações no canal do YouTube Brasil Paralelo. Opinião. Há governos municipais e estaduais muito ruinzinhos em nosso país. Gente. Quem nos dera se existisse um Tarcísio de Freitas, que foi ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro, em cada uma dessas cidades ou estados, porque o Tarcísio tornava factível em tempo hábil aquilo de que o povo precisa. Reflexão, mundo pelo avesso, inversão de valores. Feministas e grupos moderninhos da esquerda, anarquista, hedonista e nihilista, disseram para a mulherada: vocês podem ser o que quiserem, está tudo liberado. E aí começou toda essa situação confusa e difusa do mundo atual. Você pode ser tudo. Aí uma começou a querer ser homem, a outra quis jogar futebol, a outra quis ser esquerdofrênica, né? Ultra-esquerdista, outra quis ser um animal, outra quis beber até cair, a outra preferiu se drogar, uma foi ser boxeadora, pugilista, a outra disse que era uma árvore. E vemos o que vemos aí no mundo atual, né? Mesmo que a gente não generalize, mas é uma grande mudança nesse mundo atual. Tá? Constatação de sinais positivos também. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas mais pobres da sociedade, não há muito o que reclamar. Tem isenção da taxa do Enem para os mais pobres, vacinas antigripais gratuitas, tem o Auxílio Brasil, com no mínimo R$400 para ajudar no orçamento doméstico, tem o Auxílio Gás a cada 2 meses, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, tem o seguro-desemprego, tem mais coisas aqui, merenda escolar em grande quantidade, propiciada pelo governo federal, tem cestas básicas, que são distribuídas por governos e instituições privadas e filantrópicas, inclusive igrejas.
Não há desabastecimento no nosso país. Sacolas gratuitas em estabelecimentos supermercadistas, sacolas que você leva com suas compras, que podem ser utilizadas para o descarte de lixo. Ainda tem verba, gente, verba pública para grupos de afrodescendentes, né, os negros, os pretos, para grupos homoafetivos, os gays, né? Tem verbas aí para eles. Verbas para capacitação de estudantes. Muito dinheiro federal que vai para estados e municípios. Olha, está chegando o dia da ação entre amigos da Catedral de Colatina. Você que comprar o bilhete da ação entre amigos estará ajudando nas obras de revitalização da parte externa da catedral. Quer comprar o bilhete? É R$20. Eu já comprei o meu. E você concorre principalmente a um Fusca chamado José. Telefone 99755-1548. Crítica, opinião, mundo surreal. Eu fui ver o portal do SBT recentemente, eu acho que é o SBT News. Infelizmente, o que vi foram notícias claramente benevolentes para com a esquerda política e contrárias ao governo central, gente. Parece que o jornalista não consegue se libertar da doutrinação esquerdofrênica. Por sua vez, um canal de televisão de Faculdade da Grande Vitória, no Espírito Santo, dá também grande espaço para a mesma coisa recorrente, enjoativa, segmentada. Esse pessoal vive num mundo surreal. Eles viajam numa dimensão onde não existe Deus e nem o raciocínio lógico e lúcido. Eles não vivem no mundo da sociedade normal, não. Infelizmente é assim. Rapidinhas, esporte. Hoje é dia de jogo da seleção. É hoje, segunda-feira. Olha, a seleção brasileira já está em Tóquio, hein? Você vai ver o jogo da seleção? O Brasil enfrentará o Japão nesta segunda-feira, às 7h20, horário de Brasília. O amistoso é em preparação para a Copa do Mundo 2020 no Catar. No primeiro jogo, no dia 2 de junho, o Brasil goleou a Coreia do Sul por 5-1. Então hoje tem jogão, Brasil e Japão. Exame Nacional de Ensino Médio, hein? O Enem 2022 recebeu mais de 3.390.000 inscrições, olha, quase 3.400.000. Os exames serão aplicados nos dias 13 e 20 de novembro. Parabéns a você, estudante, que vai fazer a prova do Enem no fim do ano, então. Polêmica, julgamento da ex-deputada Flor de Lis é adiado. A Justiça do Rio adiou o julgamento marcado para esta segunda-feira, dia 6 de junho de 2022, para o dia 12 de dezembro. Nossa Senhora, vai lá para o fim do ano, hein? Seria hoje, nesta segunda, e foi adiado para 12 de dezembro. Ações. Você já comprou ações da Eletrobras, Ibovespa? Ah, não é ação da Eletrobras, não é sobre o Ibovespa. Atenção, o Ibovespa é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, tem o quinto melhor desempenho entre 78 países em maio. Quinto, hein? Entre 78 países. No mês anterior, o índice registrou forte recuo, com o segundo pior desempenho. Em maio, a alta registrada pela Bolsa de Valores do Brasil foi de 8,48%. Agora sim eu falo das ações da Eletrobras, hein? Reserva de ações da Eletrobras com recursos do FGTS já começaram na sexta-feira e vão até a quarta-feira, dia 8 de junho. O trabalhador com carteira assinada poderá pedir compra de papéis da companhia estatal que passa por um processo de privatização, hein? Com a privatização, o governo quer reduzir a participação na Eletrobras de 72% para, no máximo, 45%. Nossa, ainda terá uma grande participação. O trabalhador poderá usar 20 mil, chegando até 50 mil do FGTS. Perícia do INSS. Vamos lá, o INSS prorrogou a experiência piloto de perícias médicas à distância. A prorrogação até 30 de junho está prevista em portaria do Diário Oficial.
Olha, menor preço de energia neste mês de junho. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, acionou a bandeira verde neste mês de junho para todos os consumidores. O anúncio reflete as boas condições de geração no país. Com isso, a sua tarifa de energia vai cair neste mês de junho. Pesquisa sobre a independência. A Biblioteca Nacional abriu a seleção para o apoio à pesquisa sobre o bicentenário da independência do Brasil. Ao todo, R$120 mil estão sendo investidos. As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de junho, diretamente por e-mail na instituição. E tem também o financiamento estudantil. O FNDE prorrogou o prazo para aditamento de contratos do FIES. Estudantes têm até 30 de junho para fazer a renovação de seus financiamentos no primeiro semestre de 2022. Celebrações em Colatina, na principal igreja, a Catedral Sagrado Coração de Jesus. Nesta segunda-feira, dia 6 de junho, haverá às 18 horas o Terço dos Homens e às 19 horas, missa sob a presidência do padre José Valdeci Romão. Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta segunda-feira, 6 de junho de 2022. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus amigos e amigas.